Oi, aqui é a Fernanda Fratarola e hoje nós vamos falar sobre quando iniciar a sua preparação. E aqui há várias coisas que a gente precisa levar em consideração. A primeira coisa aqui que nós vamos levar em consideração é que muitas vezes você recebe uma oportunidade de estudar no exterior ou trabalhar no exterior e essa oportunidade aparece de repente e ela é super em cima da hora, você tem pouquíssimo tempo para apresentar o seu score no TOEFL ou IBT e não há opção a não ser fazer a prova. Né? Então, o que você precisa é iniciar a sua preparação, fazer a sua preparação super rápida para você poder fazer a prova. Essa aula, esse vídeo, ele não se aplica a esses casos. Esses casos são casos excepcionais, onde não há aqui qualquer outra opção a não ser se preparar e fazer a prova. É uma oportunidade única e você, então, precisa iniciar a sua preparação imediatamente. Aqui o meu foco é quando você sabe que vai fazer a prova do TOEFL, você está fazendo esse planejamento e você tem meses ainda até o momento que você precisa entregar o seu score. E você não sabe, então, dentro desses meses todos que você tem, qual é o melhor momento para você começar a se preparar. Então, vamos supor, você tem aí 6 meses até a data que você precisa entregar o seu score. Ou você tem mais, você tem 1 ano até a data que você precisa entregar o seu score. Ou você tem 4 meses. E aí você tem dúvida em que momento, então, você inicia a sua preparação. Se você precisa entregar o seu score daqui a 6 meses, é melhor você iniciar agora ou é melhor você iniciar um pouco mais para frente? Então, é sobre isso que eu vou falar aqui nessa aula de hoje, é isso que eu vou abordar. São esses casos onde se há mais tempo. Então, aqui, a primeira coisa que, claro, que a gente vai levar em consideração é a data da prova, a importância de você saber, então, esse deadline e você, então, entender quanto tempo você tem para poder se preparar e ter esse resultado em mãos. É muito importante que nesses casos onde a gente tem muito tempo, ou tem meses, né? Não necessariamente aí é muito tempo, mas você tem meses até a prova. É importante que você evite deixar a sua prova para cima da hora. Porque às vezes você pode ter problemas técnicos no dia da prova. Então vamos supor que seu deadline seja dia 15 de um determinado mês. O ideal é que você não deixe para fazer a sua prova, por exemplo, no dia 5. A não ser que você já esteja muito perto, né? Então, assim, como eu falei no início, aqueles casos onde você está muito perto da sua prova e você não tem aqui o que fazer, aí sim, você vai deixar a prova, né, para o dia 5, para o dia 2, que é o único tempo que você tem. Você tem, às vezes, 10 dias para se preparar, não dá para você marcar a prova antes disso, né? Mas quando esse não é o caso, você tem meses aí, é importante que você não deixe a prova para ser marcada faltando, assim, exatamente 10 dias para o seu deadline. Por quê? Porque problemas técnicos acontecem. Seja no centro aplicador, eles podem acontecer e você precisar refazer a prova, ou seja, em casa. Né? Você pode, por exemplo, faltar luz no dia e você ficar sem internet. Né? Ou você pode ter um problema de internet mesmo, ficar sem internet. Coisas podem acontecer e você não conseguir realizar a prova naquele dia. E se aquela for a última data possível para você de fazer a prova e receber o seu resultado a tempo de apresentar o seu resultado, né, de cumprir esse deadline, você corre o risco de perder a oportunidade porque deixou a prova assim para cima mesmo da hora. Então, como você tem meses ainda até a sua prova, o ideal é que você tente aí marcar a sua prova para 20 dias, 1 mês antes do seu deadline, se for possível. Se não for possível, não é possível. Mas se for possível, esse é o ideal. Então, isso é uma coisa a ser levada em consideração. Se você tem 1 ano até a tua prova, né, até você usar o resultado da prova, você não precisa ficar assim. E você já sabe, você está assistindo aqui esse vídeo, porque você sabe que você vai precisar fazer o TOEFL. Não deixa para fazer o TOEFL então em cima da hora. O resultado da prova é válido durante 2 anos. Você pode fazer a sua prova nos próximos 6 meses e já não precisar mais se preocupar com isso. Agora, quando é que eu vou saber, então, se eu tenho 1 ano, se eu tenho 6 meses, se eu devo ou não
começar a me preparar agora? O que eu preciso levar em consideração? O nível de inglês. Isso é uma coisa muito importante, eu falo muitíssimo sobre isso. Hoje eu quero também focar um pouco nisso, que é essa questão da compatibilidade. Então, se você sabe que você precisa tirar 100, 100 é score de nível avançado. Por melhor que você se prepare, né, por mais estratégias que você saiba, que você aprenda, e melhor seja a sua preparação, uma boa preparação vai fazer você conseguir o score mais alto de acordo com o seu nível de inglês. É de acordo com o seu nível de inglês. Você não vai pegar aqui na sua preparação, onde você está estudando estratégias, fazendo exercícios para o TOEFL, e sair do B1 para o C1 em um mês. Isso não vai acontecer. Para você fazer isso e dar esse salto, você precisa focar no seu inglês. Então, saber o nível de inglês é muito importante porque vai te ajudar a determinar o melhor momento para iniciar a sua preparação. Então, se você sabe, por exemplo, que você precisa de um score de C1, mas o seu nível de inglês atual é B1, você tem aí meses até a sua prova, tem um ano até o seu deadline, o que você vai fazer? Você primeiro vai focar no inglês, porque o teu objetivo é alcançar o nível C1 antes de você iniciar a sua preparação. Uma vez que o seu inglês, o seu nível de inglês é compatível com o score que você precisa, a preparação para o TOEFL é rápida. Você se prepara em 3 semanas, você se prepara em 4 semanas, você se prepara em 8 semanas, depende da sua disponibilidade. Né? Que é outra coisa importante, que é a disponibilidade de estudo. Botei aqui também, que é uma coisa importante a ser levada em consideração. Se você tem pouca disponibilidade de estudo, vale a pena você iniciar a sua preparação antes, porque você vai ter pouco tempo para estudar. Mas isso levando em consideração o seu nível de inglês. Eu sei que muitas vezes não se sabe o nível de inglês porque está há muito tempo sem estudar inglês, às vezes já fez um curso completo há muitos anos atrás, está enferrujado, ou só tem contato, nunca estudou inglês formalmente, mas tem contato com inglês no trabalho, ou por questões acadêmicas, lê muito textos acadêmicos em inglês. Então tem um contato, tem um conhecimento, mas não sabe exatamente em que nível que você está. Eu geralmente indico um teste de nivelamento online, mas o teste de nivelamento online, e isso é uma coisa importantíssima, ele é uma ideia, ele não é preciso, porque os testes são, na maior parte, de múltipla escolha. E aí, às vezes, você está com uma dúvida numa questão, você vai lá, escolhe uma opção, mas você não escolheu porque você sabia a resposta, você escolheu porque você não sabia. E você foi ali e escolheu uma que pudesse ser. E aí você acertou. Aquilo ali não reflete de fato o seu nível de inglês, porque você não tem aquele nível de inglês porque você não sabia aquela resposta, você chutou. Só que quando a gente recebe o resultado do teste, a gente não tem como saber isso. Então, às vezes, o resultado do teste vem B2, mas na verdade não é B2, é B1. Porque você fez um teste de múltipla escolha, é um teste superficial. Então, os testes de nivelamento online, eles vão servir para te dar uma ideia, eles vão te dizer, por exemplo, olha, né, você não é básico, você está aqui no intermediário em algum lugar. Só que isso é muito abrangente. Por quê? Você ter um resultado desse, onde você está, por exemplo, no B2, não significa que você, de fato, seja B2. E aí, às vezes, você deixa para se preparar depois, vou começar a me preparar mais para frente. E você vai começar a se preparar mais para frente por causa disso. E quando você começa a se preparar, percebe-se que há uma incompatibilidade entre o teu nível de inglês e o score que você precisa. Só que aí, como você esperou meses para iniciar a sua preparação, né? Você deixou para iniciar a sua preparação mais perto do seu deadline, já não há mais tempo, tanto tempo, né, para você focar no seu nível de inglês. E aí, todo um tempo que você poderia ter tido para trabalhar o teu inglês e garantir que você ia conseguir aquele score, foi ralo abaixo. E esse é um cuidado que tem que se ter. Então, assim, se você tem dúvida, né, e aqui, é claro, existem as exceções, né? Se você faz aula particular de inglês, o teu professor de inglês sabe o teu nível, ele sabe.
não é? Ele está te dando aula, ele sabe o que você produz, ele sabe o que você entende, ele sabe qual é o conhecimento que você já tem. E ele é capaz de te dizer qual o nível de inglês que você está. Se você faz em inglês num curso atualmente, você também tem os níveis. E você sabe se você está no intermediário. Se está no intermediário, quantos livros de intermediário são? Ah, são 6 livros, eu estou no primeiro. Então, você é o intermediário no início. E ali você consegue saber. Se você está no curso de inglês, você também pode perguntar para o teu professor de inglês dúvidas, né? Em caso de dúvidas, se você está no B1, se você está no B2, o que o teu nível atual de inglês corresponde. Mas se esse não é o caso, e na maior parte das vezes esse não é o caso, o melhor momento para você começar a se preparar é agora. Por quê? Porque é através da tua preparação que vai se conseguir dizer exatamente se o seu nível de inglês é ou não é compatível com o score que você precisa. Se ele não for, o que você tem que fazer aqui? Se é focar só no inglês, se é uma questão só de listening, se é uma questão só de anotações. Esse diagnóstico do que precisa, qual o melhor rumo a ser tomado, ele consegue ser feito a partir dos seus exercícios. Vamos supor, você está fazendo exercícios. Né? Você foi lá, aprendeu todas as estratégias, por exemplo, para fazer a sessão do reading. Todos. Aprendeu, fez ali os exercícios para praticar cada estratégia e agora você vai fazer uma sessão de reading completa. Você precisa, vamos trabalhar aqui com um score de 80, que equivale a B2, que é Upper Intermediate. Para a gente ter um score de 80, a gente pode ter aqui, então, uma média de 20 pontos por sessão. É claro que se tem uma sessão que eu consiga 22 pontos, isso me permite tirar 18 em outra sessão, não é? A menos que a instituição de ensino ou o processo de validação de diploma que você está fazendo determine um score mínimo por sessão, se a gente só tem um score final, esse score então pode ser distribuído de acordo com as suas habilidades aqui, desde que o score final seja 80. Mas aí, quando você vai começar a se preparar, a gente trabalha aí com uma média de 20 por sessão. Então, vamos lá que você aprendeu a fazer todas as estratégias da sessão do reading, você sabe fazer tudo, tá tudo ali, né? Suas estratégias você já aprendeu. Você vai fazer essa sessão, você tira 10 de 30. Você sabe que você precisa de pelo menos 20, né? Uma média de 20, você tirou 10. Aí você vai fazer a sessão de listening, né? E você tirou 25. Então, a gente sabe aqui, então, que você tem um bom listening. Mas que há aqui, então, alguma coisa se passa na sessão do reading que precisa ser trabalhada. E aqui, agora, você vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo nessa sessão do reading. Esse desempenho seu da sessão do reading, ele vai para a sessão do writing também? O seu desempenho na sessão do writing está baixo? Por quê? É gramática, vocabulário, estrutura das frases, é a redação integrada que tá pegando talvez as anotações ou talvez o listening. O que está acontecendo? A gente consegue saber isso à medida que você vai fazendo exercícios, que você vai praticando. E ali, então, se você não sabe o seu nível de inglês ou você tem dúvidas, essa é a melhor forma de você diagnosticar. Por quê? Uma vez que você tem as estratégias vão te ajudar a conseguir o score mais alto possível de acordo com o seu nível de inglês. A gente tem que perceber que o nosso nível de inglês não é uma coisa tão objetiva e clara quanto parece. Por quê? O teu nível de inglês ele pode variar muitíssimo dentro das próprias habilidades. Às vezes, para a leitura, você é a nível avançado, porque você lê muitíssimo. Por exemplo, na universidade, lê muitos textos acadêmicos e você tem uma boa leitura. Mas às vezes na hora de ouvir, você sente dificuldade em entender o que está sendo dito. E às vezes o seu ouvido, então, o seu listening não é C1. Às vezes ele é B1, é intermediário. Como é que você consegue fazer essa identificação? Um teste de nivelamento não vai ser, mesmo que ele seja separado por sessões, ele não vai ser tão preciso quanto isto, porque são poucas questões. O melhor jeito de você perceber isso é através da prática. Como é que você vai saber qual o nível que está a sua redação? A maior parte dos alunos nunca escreveu uma redação.
vai escrever uma redação pela primeira vez durante a preparação. E como é que você sabe? Você não sabe, você nunca escreveu antes, você só vai saber quando você tiver que fazer aquilo. E é só naquele momento que a gente vai ser capaz de avaliar, você vai ser capaz de perceber qual é, então, o teu nível. O professor que te acompanha vai perceber, olha, essa redação aqui, ela apresenta um nível tal, que é um nível abaixo do que você precisa ter para esse score que você precisa. O que precisa se focar aqui? Quais são? É nível de inglês? Ou é só porque você não está acostumado a escrever uma redação? Tudo isso é perceptível para o professor que está trabalhando com você. A gente, quando corrige uma redação, nós somos sim capazes de perceber o que se passa com aquela redação, o que se passa com aquele aluno. É evidente pela estrutura das frases, pela escolha de vocabulário. Se o aluno tem uma questão de base no inglês, se o aluno tem uma questão ali que não é de base, está num nível de inglês, mas que ainda é abaixo, precisa subir um nível para conseguir desenvolver a redação ao ponto de conseguir o score que precisa. A gente consegue fazer esse trabalho. Então, se você não sabe o seu nível de inglês atual, você não sabe qual é o momento certo para você começar a se preparar, porque você não sabe se o nível de inglês é compatível com o score que você precisa, inicie a sua preparação. A partir da sua preparação, você vai perceber, e o professor que está com você, né, vai perceber o que está acontecendo ali. E qual é o caminho que você tem que tomar. E como você tem tempo, porque o resultado da prova é válido por 2 anos. Então, você não tem nada a perder. Porque se você começa a sua preparação e todo o seu desempenho é compatível com o score que você precisa, olha que maravilha. Você não precisou passar meses de ansiedade sem saber. Não precisou. Você pegou, foi lá, se preparou, fez a prova, conseguiu o score que você precisa, acabou. Não precisa mais se preocupar com aquilo. TOEFL, -1. Menos uma coisa para você se preocupar. Já sabe quanto você tirou, já consegue ver se há outras opções com aquele score que você tirou. Olha que maravilha. Começou a se preparar e viu que o seu nível de inglês, o seu desempenho nos exercícios não é compatível com o score que você precisa, você tem tempo. Você tem tempo para pausar a sua preparação e focar no seu nível de inglês. Olha, eu vou parar então aqui, comecei a me preparar, mas já foi diagnosticado aqui através dos meus exercícios o que eu preciso melhorar. Eu mesmo já senti essa dificuldade, senti muita dificuldade em entender os áudios, senti muita dificuldade em entender os textos. Então, eu já sei, não é? Com o professor e com o meu desempenho nos exercícios, eu sei o que eu preciso trabalhar. O que eu vou fazer? Vou fazer uma pausa no preparatório e vou focar exclusivamente naquilo ali. É nível de inglês? Eu vou focar exclusivamente no inglês. Vou tirar o tempo que eu precisar para chegar naquele nível de inglês. E o que eu faço depois? Eu retomo a minha preparação. Então, o meu desempenho nos exercícios foi o meu diagnóstico do que eu preciso melhorar. E ali eu faço um estudo já focado naquilo que eu preciso. Às vezes não é nível de inglês. Às vezes eu faço mais anotações. Não consigo, preciso desenvolver essa habilidade. Vou fazer uma pausa e vou focar exclusivamente nessa habilidade. Às vezes o meu listening precisa ser melhorado. Eu, quando escrevo, tenho um ótimo nível de inglês. Escrevo super bem. Mas na hora de ouvir, sinto dificuldade. Tenho que praticar o listening. Consigo parar e focar 1 mês, 2 meses, o tempo que eu precisar no listening. Até o meu ouvido está cada vez melhor e eu estar entendendo cada vez mais aquilo que foi dito. Esta é uma das grandes vantagens de você ter meses para se preparar. É você poder fazer isso, que é uma opção que quem está em cima do deadline não tem. Não tem. Qualquer trabalho que precisa ser feito vai ter que ser feito em paralelo à preparação. E às vezes a pessoa ainda está trabalhando, está estudando, tem pouca disponibilidade e tem que dividir aquela pouca disponibilidade que tem para a preparação pela metade. Porque precisa focar no inglês, porque precisa focar
em outra coisa, está correndo contra o tempo. Mas se você sabe com antecedência, você não precisa passar por isso. Você não precisa. Você pode começar hoje, dar o primeiro passo hoje, para que você faça então todo um processo tranquilo e maximize as suas chances de conseguir o score na primeira tentativa, que é o melhor dos mundos. O melhor dos mundos é você fazer a prova uma vez só. Não é só pela questão do preço da prova, né, que já é uma questão em si, mas é também a questão emocional, psicológica, de estresse, de tempo, de frustração e um monte de coisas que podem ser evitadas se você inicia a sua preparação com antecedência. De acordo, claro, com a sua disponibilidade. A gente sabe que nem sempre se há disponibilidade. Não é? Às vezes você não tem disponibilidade nesse momento, você realmente não tem tempo livre nenhum e não consegue. Mas a primeira oportunidade que você tiver, né? O primeiro momento que você perceber, olha, agora eu tenho disponibilidade, nem que seja 30 minutos, dia sim, dia não. Isso é disponibilidade. Isto é melhor do que nada. Não deixa para cima da hora se você não precisa. Se você precisa, dá um jeito, né? Mas se você não precisa, não deixa. 30 minutos. Ah, mas eu não tenho 30 minutos dia sim, dia não. Fernanda, eu tenho 30 minutos 3 vezes por semana. É melhor do que nada. É melhor começar então assim. Para quê? Para fazer esse processo diagnóstico e saber então qual é o caminho que você vai tomar. Então, é isso. Espero que essa aula tenha te ajudado e qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários, que eu sempre respondo os comentários e estou aqui para te ajudar. Um abraço.